Histórias de minha avó. Capítulo 23. A surpresa de Ellen. Certo dia, em junho, um jovem desembarcou na estação ferroviária de Battle Creek. Enquanto ele olhava ao redor, um funcionário da estação lhe perguntou: "Alguém deveria estar aqui para esperá-lo?" O jovem segurava um papel onde estava anotado o seguinte: John N. Andrews, Battle Creek, Michigan. Ah, sim, John Andrews. E o funcionário da estação conduziu-o à rua e apontou: "Pergunte pelo escritório da Review and Herald. Lá você encontrará o Sr. Andrews." O estranho não encontrou John Andrews no escritório, mas em pouco tempo estava rodeado por um grupo de pessoas cordiais, todas ansiosas por saber quem ele era e de onde vinha. Pouca coisa podia ele fazer além de gesticular, pois não conseguia formar uma única frase completa em inglês. Os empregados da Review também não entendiam francês. Ele tentou alemão, mas sem melhor resultado. O pastor White levou o rapaz para o almoço em sua casa e mandou buscar um amigo que falava francês, para ser intérprete. Ficou sabendo que o nome do rapaz era James Erzberger e que acabava de chegar da Europa. Trazia consigo um exemplar endereçado da Review e, mostrando-o para a tripulação do navio e para o pessoal da estrada de ferro ao longo do caminho, chegara a Battle Creek. Trazia saudações de um grupo de aproximadamente 50 novos observadores do sábado na Suíça. Mas como teriam aquelas pessoas aprendido acerca do sábado e como sabiam elas que havia guardadores do sábado na América do Norte? Um ministro polonês chamado Kizeszonski, ex-sacerdote católico, havia participado de uma organização protestante na América do Norte e havia retornado para a Europa a fim de pregar sob o patrocínio dela. Mas também havia aprendido com os adventistas do sétimo dia acerca do sábado e incluía esse item como parte do evangelho que pregava. Em pouco tempo, havia formado um grupo de conversos suíços, guardadores do sábado. Depois de deixá-los para pregar em outro lugar, um deles recebeu um exemplar da Review e notou que os editores também observavam o sábado. Escreveram para os editores e essa carta iniciou uma correspondência que acabou levando Erzberger a Battle Creek. O pastor e a senhora White levaram James Erzberger para sua casa em Greenville. Persuadiram John Kellogg a ir com eles. Lá, os dois rapazes, John Kellogg, de 17 anos, e Willie White, de 15, receberam a incumbência de ensinar James Erzberger a falar inglês. De manhã bem cedo, Willie caminhava ao redor da casa e pelo jardim com seu aluno, dizendo o nome de objetos e pedindo-lhe que repetisse as palavras. No segundo passeio, o aprendiz do idioma identificava os objetos. Depois de 1 hora, era a vez de John, e assim, alternadamente, as instruções continuavam até o fim da tarde. Depois, Adélia Owe, a cozinheira, que havia sido professora numa escola pública, passava as primeiras horas da noite ensinando James a construir frases com as palavras que havia aprendido. Em apenas 4 semanas, Erzberger conseguiu fazer uma palestra compreensível em inglês, e 9 semanas mais tarde, foi com Tiago White e John Andrews para uma reunião campal em Clyde, Ohio, onde se dirigiam a um grande auditório. As pessoas se sentiram tão tocadas por seu pedido de ajuda para os seus compatriotas que reuniram $76. Essa foi a primeira oferta para as missões, recolhida entre os adventistas do sétimo dia. Ellen White estava muito doente para ir à reunião de Clyde, mas decidiu participar da seguinte, em Owosso, estado de Michigan. Todos os dias, segurando o braço de seu esposo, encaminhava-se à sombra de um carvalho frondoso, atrás da casa para orar com James Erzberger
em favor do pequeno grupo de guardadores do sábado na Suíça e por sua própria saúde. Às vezes, quando ela estava sozinha no quarto, arrastava-se até seu gabinete de trabalho e ali suplicava de Deus a cura. Enquanto orava, teve a certeza de que poderia ir à reunião. Os médicos do hospital de Battle Creek, sabendo quão enferma se encontrava ela, mandaram-lhe o recado de que não deveria assistir a nenhuma reunião campal naquela estação do ano. Para ter certeza de que suas instruções seriam seguidas, enviaram a doutora Mary Chamberlain a Greenville para cuidar da paciente. A médica fez tudo o que pôde para aliviar o problema de ciática que causava intenso sofrimento à Sra. White, mas parecia não haver melhora nenhuma. Cada passo que dava lhe era doloroso, mas Ellen White não desistia facilmente. Um dia, ela disse à doutora Mary: "Por favor, mande trazer a carruagem até a porta da frente, para eu fazer um curto passeio e testar minhas forças." No piso da carruagem, a médica colocou almofadas sobre as quais a Sra. White podia ajoelhar-se. Embora o condutor levasse os cavalos lentamente, o movimento causou uma dor tão intensa que tiveram de retornar, erguer a paciente para fora e levá-la para a cama. "Isso decide a questão", declarou a médica. A Sra. White não disse nada. Chegou a manhã em que a família deveria partir para a reunião campal de Ououlso, a 96 quilômetros dali. "Quero que todos os que puderem ir vão a Campal", disse Ellen. "Doutora Mary, a senhora também pode ir com eles. A irmã Chapman e Willie podem cuidar de mim." Assim, a carruagem foi carregada com os suprimentos para o acampamento e o grupo partiu. Pouco depois, minha avó chamou Willie. "Você sabe que a charrete ficou aqui e ainda resta um cavalo. Quero que você arranje outro cavalo e arrume o banco traseiro, para que eu possa reclinar-me nele. Partiremos para Ououlso amanhã cedo e iremos até Orleans, pernoitando na casa de amigos. Depois, se eu puder, iremos com eles no dia seguinte até Iônia, de onde tomaremos o trem para Ououlso." A Sra. White sentia a impressão de que Deus tinha uma obra para ela na reunião campal e achava que deveria ir pela fé. Obediente, Willie cumpriu as instruções de sua mãe e partiram na manhã seguinte. O dia estava quente, as estradas eram arenosas e os cavalos demonstravam preguiça. O sol brilhava no alto quando chegaram a Orleans. "O quê? Ninguém em casa?" A casa estava fechada e a porta trancada. Foram à casa da família Wilson, esperando encontrar descanso e refrigério lá, mas a casa também estava fechada. "Onde está o pessoal?" perguntou William a um vizinho. "Foram todos para a reunião campal. Você não vai encontrar um único adventista nessa cidade." "Ah, mamãe, o que vamos fazer?" perguntou o rapaz. "Não deveríamos dar a volta e ir para casa?" "Não", respondeu ela, "vamos até Iônia." Atordoado, William tornou as rédeas e tocou os cansados cavalos para a frente. A tarde foi mais quente que a manhã, a areia da estrada mais funda ainda, e os cavalos estavam mais que exaustos. O suor escorria de seus flancos e da testa de Willie. Ele sabia que era quase hora de o trem chegar a Iônia, e ainda restavam vários quilômetros a percorrer. "Mamãe, a senhora está sentindo dor?" "Mamãe?" Nenhuma resposta. Estaria dormindo? Teria desmaiado? Se perdessem o trem, como seria? Ele açoitou os cavalos. Encontravam-se agora a poucos quarteirões da estação, e Willie ouviu o sino da locomotiva. Incitou os cavalos a galopar e chegou à plataforma no momento em que a bagagem estava sendo colocada no trem. Que alívio! Willie viu rostos familiares nas janelas do trem. 2 homens fortes saltaram da plataforma, ergueram a mãe dele nos braços e a carregaram para dentro do trem. Enviaram um telegrama para o pastor White, pedindo que esperasse o trem em Ououlso,
E agora, o que faço? Perguntou Willie. Willie, prossiga até o ouço, gritou alguém da janela do trem em movimento. A parelha de cavalos será útil no acampamento. E foi isso que Willie fez. Algumas horas mais tarde, a Sra. White estava deitada num colchonete na tenda da família, feliz por encontrar-se na reunião campal, embora ainda sofrendo intensamente. Foram chamados alguns ministros. Enquanto oravam, lágrimas de alegria molhavam o travesseiro dela. Tenho a impressão de que esta tenda está cheia do brilho resplandecente dos anjos do céu, disse Ellen. No dia seguinte, ajudaram-na a ir ao púlpito. E enquanto se dirigia a uma grande congregação, toda a fraqueza e dor desapareceram. Após apresentar a mensagem, entretanto, ela disse: ainda me sinto uma inválida, precisando apoiar-se no braço do meu esposo, de um lado, e do meu filho Edson, do outro. 3 vezes durante aquela reunião campal, Ellen White falou a grandes auditórios. Quando as reuniões terminaram, Willie conduziu a charrete para casa, mas sem a sua mãe. Vou com o seu pai a outra reunião campal, disse ela. No tocante à doutora Chamberlain, que havia sido enviada pelo hospital com a missão especial de cuidar da Sra. White, ela se sentia embaraçada, para dizer o mínimo. Mas, agora, a pequenina mulher, que havia feito uma surpresa e sobrepujado em astúcia a todos os outros médicos, vinha em seu socorro. Doutora Chamberlain, disse Ellen, a senhora pode ver que Deus tomou meu caso em suas mãos e me curou. A senhora não pode impedir que eu assista às reuniões campais. Convido-o a vir comigo e cuidar de mim. Desta vez, a questão estava mesmo decidida. Ellen White e a doutora Chamberlain acompanharam Tiago White, John Andrews, James Erzberger e os outros ministros nas reuniões daquele verão. A barraca da família ia com eles no trem, acondicionada num grande baú de folha de Flandres. Embora ainda sentisse dor ao caminhar, minha avó demonstrava gratidão por poder proferir palavras de ânimo para as pessoas que as aguardavam.